Aquele rapaz chamado O Beleza, que é a cara do Brad Pitt, que é o Wilson Baldini Jr., ele começou no rádio comigo como rádio escuta, mas ele não sabia nada de futebol. Aí, sábado, rolando um jogo da loteria esportiva, faz tempo, hein? Era Madureira e Flamengo, era da loteria, jogo 4, Zé Silvério narrando. Dali um pouco, o Wilson Baldini vira pra mim e fala, gol do Madureira. Falei, mas como? Que zebra, com Zico e tudo? Gol do Madureira. Aí dei. Atenção, Silvério, jogo 4, vai dando coluna 2, zebra, Flamengo 0, Madureira 1. Silvério falou, mano, não é possível. Ele falou, acontece, zebra. Dali um pouco, Wilson Baldini Jr. Milton Neves, gol do Madureira. Aí eu, jogo 4, Silvério, vai dando coluna 2, aumenta a zebra, Flamengo 0, Madureira 2. Dali um pouco, Baldini, gol do Madureira. Falei, mas não é possível. 3-0. Aí eu dei. Jogo 4, Flamengo 0, Madureira 3. Zebra, Silvério era o chefe da equipe, bateu magnético para a redação e falou, Milton Neves está louco. Não é possível, isso tá errado. Baldini, me diga uma coisa. Tá aqui, vem escutar aqui, tá 3-0. Aliás, mais um gol do Madureira. 4-0 pro Madureira. Primeiro tempo, 15 minutos, 4 gols do Madureira. Aí eu não aguentei. Eu dei o quarto gol, o Silvério ficou pé da vida, que viu que tinha alguma coisa errada. Aí eu fui lá ouvir a Rádio Globo do Rio. Placar Brahma no Maracanã, Campeonato Carioca de Aspirantes, Flamengo 0, Madureira 4. Pô, Baldini, você me ferrou, Baldini, você entende de boxe, pô. Pô, palhaçada, que você quase foi demitido, pô. Bom dia. Fala, Milton, mentiroso. Você, na verdade, você errou de Baldini. Porque foi o seu Natal Baldini que fez isso, não fui eu, não. Eu tava junto com ele nesse dia e ele fez isso aí. Só que eu falava pra ele, Baldini, esse não é um jogo, mas são 3 horas da tarde. Mas é verão, começou mais cedo. E eu acabei passando a notícia pra você e fiquei aí herdando essa besteira toda aí, Milton. Não, mas o pior da história, o mais hilário da história foi a minha saída. Toquei o barulhinho de novo. Né? Nós temos aquele barulhinho para chamar a loteria, tem aqui, todas as rádios tinham e tem, né? Hoje não tem mais loteria, mas tem aí quando sai gol no outro lugar. A minha saída foi o seguinte, tocou a campainha, Silvério. E aí, mais um gol do Madureira? Não, atenção, Silvério, jogo 4. Anulados os 4 gols do Madureira. Saída imbecil. Foi o jogo mais longo da história, porque começou às 3 e terminou às 7, né, meu? Viu? Mas eu falei, anulados os 4 gols do Madureira, tá 0-0. E o jogo, aliás, foi 6-1 pro Flamengo, né? Ai, meu Deus, essa aí foi uma das melhores da minha curta carreira. Beleza, eu sempre chamei você de Beleza, Wilson Baldini Jr., Mário Augusto Zivoiovic da Silva, José La Foresta Lisso, Antônio Henrique Rangel, Cláudio Giannini, rapaz. Mas hoje não tem mais a figura do rádio escuta. A internet matou a função do rádio escuta em todas as rádios, televisões, etc. e tal. Você tá querendo falar hoje, vai falar a respeito de um momento épico da Rede Bandeirantes de televisão. Um domingo, 6 da tarde, Quebra-Ossos versus Maguila aqui em São Paulo, narração de Luciano do Vale. A Bandeirantes teve mais audiência do que Globo, SBT, Record, ganhou de todo mundo, parou o país. Foi a luta de maior audiência da história do pugilismo na televisão brasileira, não foi, Baldini? Eu acho que foi sim, viu, Milton? Também teve com a Bandeirantes, Maguila e Holyfield, que foi também de uma audiência absurda, mas essa aí foi praticamente um clássico de futebol, né? Eu lembro que eu trabalhava com você lá no rádio e eu falei, Milton, hoje eu vou sair mais cedo. E naquele dia, Milton, jogaram Corinthians e São Paulo 3-3. O Corinthians estava naquela época que estava em 87. O Corinthians estava lá em último colocado e depois veio ganhando de todo mundo, lembra? Lembro. Chegou a disputar o título daquele Paulistão com o São Paulo. Mas aquele jogo valia pelo turno. E o Corinthians chegou a perder de 2-0, empatou 2-2, depois o São Paulo fez 3-2 e o Corinthians 3-3. Numa tarde épica do Birubiru. E naquele dia eu falei pra você, Milton, eu vou sair na hora que o jogo acabar, porque eu preciso ir pro ginásio de Ibirapuera. Fui a pé, correndo até o ginásio de Ibirapuera. Quando cheguei lá eu tinha o ingresso na mão,
não consegui entrar, porque tinha mais de 18 mil pessoas dentro do ginásio e muitas outras fora. Eu fui entrar porque eu enfiei a cara e fiquei na arquibancada lá num cantinho. E realmente foi um momento épico do esporte brasileiro. Ô Baldini, a luta contra o Holyfield não deu graça, né? O nosso Maguila, coitado, perdeu feio, era pra perder mesmo e tal. Até ele caiu pateticamente, né? A perna ficou balançando, você lembra? Mas sabe que no primeiro round ele ganhou, né, pros jurados, né? Ah, mas depois ele levou uma burdoada na testa e caiu e ficou com a perna assim, sobe, desce, tremendo e tal. Verdade. Mas a luta do quebra-ossos na Bandeirantes com Luciano do Vale e Maguila foi... Eu lembro que foi às 6 da tarde, um pouco menos, um pouco mais. Às 6 e pouco foi a luta, né? Eu acho que foi às 6h30. Esse foi fim de tarde, início de noite, e foi uma audiência extraordinária. Agora, já que nem tem ninguém nos ouvindo, eu sei que você é um fanático pelo pugilismo, aliás, o melhor jornalista pugilístico do Brasil, tanto é que trabalhou aí no Estadão, no UOL, esse negócio todo. E me diga uma coisa, roubaram o quebra-ossos, hein? Olha, você sabe que um dos jurados, o Alexandre Dib, deu 100-91 pro quebra-ossos. Nunca mais viram o Alexandre Dib. Ele deu 100-91, ou seja, todos os rounds para o quebra-ossos. Achei até que ele exagerou, né? Como é que é em inglês mesmo, quebra-ossos? Body crusher. Porque ele ficou, aquele homem de 10 metros de altura, 5 de largura, ele ficou pé da vida. Ele queria bater até no repórter ali Coimbra, ele queria bater em todo mundo. Ele foi roubado aquele dia. Quer dizer, não foi 10-0, mas ele ganhou tipo 10-6, 10-5 e o Maguila ganhou. Mas, nossa senhora, no apito amigo do Corinthians. Você sabe que eu dei até um exemplo agora, no último mês tivemos uma luta do Manny Pacquiao, filipino, que é um astro, né? Do boxe lutando na Austrália. Foi roubado também. Então, tá vendo, Milton? Foi o mesmo caso de Maguila e quebra-ossos. O cara da casa leva uma certa vantagem na hora dos pontos. O Mayweather, que vai... Como é que chama lá? Mayweather. Esse cara aí, numa luta, ele ganha o que o Muhammad Ali ganhou a vida inteira. E ele não é bom, né? Segundo vocês, especialistas, que ele é muito marketing, ele não vai pra porrada, ele fica bailando, não escapa muito do adversário, e não teria ganho do Pacquiao lá, que o filipino lá merecia vitória. E agora ele tinha encerrado a carreira, ele que tem 63 carros, né? É uma coisa, e 2.000 relógios. Então ele vai lutar contra um cara aí do MMA, UFC, não sei o quê, e vai ganhar do outro lá, né? Porque é meio desigual. Não entendo como você, mas é desigual, né? Milton, isso aí na verdade é uma palhaçada, né? É uma luta que não tem o menor sentido, porque um cara do boxe lutar contra outro que faz vale tudo, MMA, realmente não há o menor sentido, mas os dois vendem demais, né? Os dois na propaganda é praticamente o Milton Neves do boxe, né, Milton? Mas é por isso que eu odeio propaganda. Isso aí tem que ser só o esporte puro e simples. Para terminar, mas por que eu tô colocando o Wilson Baldini Júnior hoje aqui? E eu não expliquei, devia ter feito no lead na matéria. Porque hoje faz 30 anos que o Maguila ganhou roubado do quebra-osso aqui em São Paulo com a Bandeirantes e o Luciano do Vale dando um dos maiores recordes da história. Talvez tenha sido a maior audiência da história do boxe brasileiro, que não é lá rico, né? Nós temos o Éder Joffre, mas o Éder Joffre era mais do rádio, com o Flávio Araújo transmitindo pela Rádio Bandeirantes, 95% de audiência no país, naquela luta contra o Arada, quando ele foi roubado. Então, hoje, 30 anos e quebra-ossos e Maguila. Então, duas perguntas rápidas para você, porque hoje o tempo urge. Como é que tá o Maguila? Ele tá com Alzheimer ou não tá? Porque o Alzheimer, infelizmente, eu conheço bem essa história, por causa da minha família, da minha tia Antônia, que foi 18 anos na cama, e os médicos dizem que o Alzheimer não tem conserto, ele só vai piorando. Agora, que o Maguila teve Alzheimer e depois sarou? Não, na verdade ele foi diagnosticado de forma errada, ele tem um problema neurológico que o impede até de mastigar, né? E ele está fazendo tratamento, hoje ele está bem melhor, está fora da clínica. Eu falei com a Irani essa semana, mulher dele, e ele está melhorando, com muita dificuldade, mas não é Alzheimer não, Milton, é um problema neurológico. Porque no Alzheimer, infelizmente, a medicina avançou muito no combate ao câncer e à AIDS, mas no Alzheimer ainda engatinha. Olha, são 10h37, a pergunta aqui é da linda Maila Tauani.
Ela quer saber, e o Felipe Corati do Ornelas, mais ou menos a mesma pergunta. Nas duas lutas que a Bandeirantes, exclusivamente com Flávio Araújo, narrou lá do Japão, Arada e Éder, eu achava que o Éder tinha perdido roubado a primeira luta e empatado a segunda. Na verdade, ele perdeu as duas. Perdeu as duas. A primeira, a gente tem imagens e tal, e análise feita até por críticos estrangeiros, o Éder ganhou. Agora a segunda, não houve vitória, não. A luta foi complicada para o Éder. Ele tinha muito problema com o peso, né, Milton? Para dar como peso galo, depois ele subiu para peso pena e voltou a ser campeão do mundo também lá em Brasília contra o José Legrá. Cubano, que era cubano. Espanhol, cubano naturalizado espanhol. Meu caro Wilson Baldini Júnior, uma hora a gente conversa com mais vagar, porque hoje o tempo urge. Um grande abraço. Como é que vai o teu pai do ramo da publicidade? Meu pai infelizmente morreu em 2010, Milton. Rapaz, eu conheci tanto ele aí. Ele ficava de noite esperando você falar meu nome, e quando a gente trabalhava aí de rádio escuta, ele e minha mãe, infelizmente os dois já faleceram, mas estão com a gente aqui, né, Milton? Isso, sem dúvida. Ele tá lá conversando com meu pai no céu lá. Meu pai morreu em 1960, com 39 anos, um pecado. E gol do Madureira. Opa, pode deixar que eu informo aqui. 7-0 pro Madureira agora. Tchau, um abraço. Tchau, Milton, obrigado.